Oi, eu sou Bárbara Graziella do podcast Nem Tudo São Flores e Histórias de Dentro e esse é o episódio 5, Borboletas, como estão as suas asas? Destino. Pelo dicionário de Oxford, destino significa local aonde alguém vai. Direção, destinação, meta, rumo. Também tem um significado de destino gerado por uma enciclopédia virtual, que é assim: força misteriosa que determina os acontecimentos na vida das pessoas. Se o destino são caminhos já escritos, determinados, que mesmo acumulando decisões que pareçam tortas, que podem distrair a orientação que seria certa, mas quando a gente olha para trás, para a caminhada já feita, parece que tudo faz sentido, que foi o destino a razão de coisas acontecerem, pessoas ou seres terem passado por nossas vidas. Tudo isso, essa falação de destino, para contar a minha história com as borboletas. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, sim, eu tenho memória de elefante. Eu lembro da minha vontade de ter uma rede para pegar borboletas. Até hoje eu não entendo muito bem essa vontade. Eu lembro também de pedir essa rede de presente. Eu queria muito. É vivo na minha mente, na minha lembrança, esse desejo que eu tinha. Como nasceu isso, eu não sei. Talvez eu tenha sido em alguma vida passada, para quem acredita, claro, uma leptopteróloga ou uma aureliana, como chamam as pessoas que estudavam as borboletas há muitos e muitos anos atrás. Ou eu tenha visto em algum filme do Pica-Pau e tenha achado um máximo. Mas ainda bem que ficou na vontade e as borboletas ficaram livres, como tem que ser, né? Mas logo aos 6 anos de idade, eu tinha recém entrado para a primeira série. Em uma visita na casa da minha tia Sueli, aquela que tinha pátio de tamanho espalhado, só quem ouviu o episódio 4 vai entender essa menção. Então, continuando, eu tinha mania de organizar a casa dela, que era uma bagunça. Fazia isso para receber atenção e elogios dela. Isso me deixava feliz, carência pode ser, ou para me exibir depois, que pode ser também. Eu acho que pode ser as duas coisas, na verdade. Numa dessas arrumações, achei um livro sem capa. Era de ciências ou biologia, não lembro. Sentei para folheá-lo. E logo na primeira virada, as borboletas voaram na minha cara. Sim, era um capítulo inteiro sobre o surgimento, nascimento e vida e morte das borboletas. Fiquei desesperada de feliz. Meus olhos de interesse viveram naquelas páginas a tarde inteira. Claro que pedi o livro para minha tia e ela me deu. Era um domingo, então o livro já tinha um destino: ir comigo para a escola na segunda-feira. E assim foi. Logo que eu cheguei na escola com o livro debaixo do braço, eu fui direto mostrar a minha descoberta para a professora Sandra. O que essa professora fez me faz acreditar que foi definitivo para o meu processo de criança curiosa. E até hoje, para mim adulta que nunca deixou de olhar para as miudezas da vida e acreditar na minha percepção e ter coragem de exibir as conquistas quando alcançadas, sejam elas quais forem. Olha aí a importância de uma professora no início da vida de uma criança, hein? Mas enfim, ela, como uma professora sensível e extraordinária, não só agradeceu a minha contribuição, como também mudou o plano de aula daquele dia para falar da vida das borboletas e do capítulo inteirinho daquele livro. Naquele dia, minhas asas ficaram fortes e eu borboletei. Foi meu primeiro voo recordado dentro do conhecimento. Nas férias de verão daquele mesmo ano, eu fui para a casa da minha prima Carmela. Tínhamos a mesma idade e brincávamos na mesma imaginação. Eu amava. Uma das nossas aventuras preferidas acontecia antes da tarde virar noite. Nós sentávamos em um muro que era vizinho de um terreno baldio.
No início, não sabíamos muito bem o que fazer sentadas naquele muro. Além de já ser uma super aventura estarmos sentadas em um muro alto, ele tinha tamanho de um adulto esticado. Mas como inventar histórias era a nossa existência, logo sentar no muro virou o momento mais legal do dia. O que não imaginávamos era que toda a tarde, no mesmo horário, teríamos um encontro com borboletas. No início, não tínhamos percebido elas. Gostávamos de olhar para o céu e achar desenhos nas nuvens. Mas elas, espertas que são, encontraram um jeito de chamar nossa atenção. Fizeram voos mais ousados, dançaram mais próximas dos nossos olhos, até que um dia a vimos, com os olhos de reparo. E pronto, foi o início da nossa amizade com elas. Ir no muro agora tinha um motivo maior: encontrá-las. Era tão mágico e impressionante ver as mesmas borboletas todos os dias. Claro que colocamos nomes em cada uma delas, não lembro dos nomes. E eu vou contar uma coisa para vocês. Não tenho certeza se eu inventei, mas eu tenho a recordação que elas se aproximavam quando chamávamos pelo nome. Claro que eu prefiro acreditar que isso acontecia. Até porque acontecia, né? Essa é a minha criança chamando a minha atenção. Já adulta e trabalhando em uma empresa, eu estava totalmente focada na minha carreira. Eu praticava a curiosidade, o voejar na busca de conteúdo. Eu estava corajosa na busca pelo conteúdo. Eu queria contribuir com o meu trabalho de endomarketing. E para quem não sabe, ouvir o público interno é uma das prioridades para um bom plano de comunicação interna. Mas enfim, a empresa não entendia de borboleta e a minha diretora na época adorava dizer que eu borboleteava pela firma. Até então, na minha cabeça de borboleteira, isso poderia e deveria ser algo bom, mas não. Óbvio que não. Para ela, borboletear dentro daquele contexto era perder tempo. Além de me colocar num lugar fraco de uma mulher avoada que não sabe utilizar o tempo com os pés no chão e focada no trabalho. Passei anos ouvindo: para de borboletear, Bárbara. Ou, tava borboleteando, Bárbara? Ouvia tanto que já tinha pavor disso. Traumatizou? Talvez um pouco. Nessa época aprendi muito, mas também tive minhas asas cortadas e a minha borboleta voou de mim. Nesse período da minha vida, eu não lembrava de como fui apresentada para as borboletas, de como nos conhecemos e do quanto isso tinha valor. Eu não estava com a minha sensibilidade solta e atenta, mas o tempo, para quem se escuta, faz mudanças. E foi entre uma tentativa de voo e borboleteamento que a minha borboleta me alcançou. E decidi que não era mais ali, não era mais aquele trabalho e não era mais a mesma Bárbara. Fui embora. E algumas semanas depois, sem fazer nenhuma relação com o boicote do borboleteamento, tatuei uma linda borboleta azul no meu braço esquerdo, do lado do coração, de onde a minha borboleta nunca deveria ter saído. Hoje vejo com clareza que foi totalmente intuitivo. Tive outros encontros com borboletas em momentos importantes da minha vida. Em uma, ela apareceu enquanto eu estava ansiosa e acelerada para pegar o metrô. Mas antes de passar pela roleta, decidi por comprar pipoca. E a pipoqueira, sem pressa de medir, me mostrou uma borboleta que estava com ela há alguns dias. Essa parada para comprar pipoca não tinha nada a ver com pipoca, mas sim com desacelerar, pegar mais leve comigo. Na hora eu entendi, na mesma hora eu entendi. E eu desacelerei. Saí sem pipoca, mas com várias fotos da pipoqueira com a borboleta. Lembro que eu estava indo para dar uma palestra sobre o tempo e o cotidiano. Claro que a abertura da minha palestra foi a história e o ensinamento que eu tinha acabado de viver. E desde então, voamos juntas. Já nascemos e sobrevivemos algumas vezes. E já muitas escolhemos o casulo para nos encontrarmos por dentro.
e com força abrirmos ele para voarmos com asas potentes. Hoje não preciso procurá-la, pois ela vive em mim, na minha vida, na pele, na alma. E se isso é coisa do destino, prefiro não saber, para nunca perder a minha criança que ama imaginar e borboletear por aí. Você acabou de ouvir o podcast Nem Tudo São Flores, Histórias de Dentro. Até o próximo!